gente. Bem, hoje a gente está aqui com uma noite bastante especial com o Peter Zetternig, que vai falar para você sobre gestão global de inovação. Ele é um pesquisador e professor da Finland University, da Universidade de Turku, que faz parte deste grupo chamado Finland University, que representa universidades públicas finlandesas e que é nossa parceira aqui na São Judas e no Grupo Anima. Não sei se vocês já sabem disso. Tá dando para ouvir, gente? Aí no fundo? A gente, aqui na Anima, por meio do Instituto Anima, que é o grupo sem fins lucrativos da Anima, nós temos uma parceria com a Finland University, e o Jarkko, que está aqui do meu lado, ele é o representante, o diretor da Finland University no Brasil e América Latina, e nós estamos ofertando alguns cursos. A gente já formou alguns professores de vocês, quem é aluno aqui. Algumas pessoas não são, outros são. Quem já está aqui na São Judas estudando, provavelmente já tem algum professor que foi formado, ou uma professora com bases da educação finlandesa, para a gente fazer um processo contínuo de aprimoramento dos nossos docentes. E a gente começou assim trabalhando com a formação de professores, com a Finland University. Tainan, que está aqui na minha frente, é uma das professoras formadas. E agora a gente está abrindo cursos com os professores finlandeses em outras áreas em que eles também são referências. Então, uma dessas áreas é a gestão, que é o tema de hoje. A gente tem essa palestra hoje. Quem quiser se aprofundar no tema, a gente vai fazer um workshop neste sábado, de 9 às 16. Então, está todo mundo convidadas a fazer inscrição para o workshop também. O André, que está ali atrás, pode olhar para ele. Ele pode esclarecer dúvidas. Mas quem fez inscrição no Simpla, gente, para o evento aqui hoje? Vocês que fizeram inscrição no Simpla, vocês, se não fizeram o check-in ainda, pode fazer no final do evento com o André para chegar para vocês a declaração de presente, é automático lá no Simpla. E também no mesmo link vocês têm acesso à inscrição do workshop. De qualquer forma, a gente pode, quem tiver interesse, conversa com a gente hoje, comigo, com o André, e a gente passa para vocês como fazer essa inscrição no workshop. E a gente pode passar uma lista também, né, André, para os interessados colocarem um e-mail e a gente manda para vocês, tá bom? É um workshop, então, que a gente vai ter um aprofundamento do que vocês vão ver hoje e práticas. A gente vai fazer junto atividades sobre esse tema com a orientação do Peter. Queria passar aqui a palavra para o Jarkko, então. Boa noite a todos. Prazer em ver sala cheia aqui. Então, só para complementar as palavras do colega Léo aqui, trabalho na cooperação educacional científica entre Brasil e Finlândia nos últimos 4 anos. E a gente viu uma possibilidade no nosso formato de consórcio das nossas universidades federais de trazer uma oferta de alguns cursos aqui no Brasil que ainda não existe, através de parceiro local. Então, claro, começamos com a nossa experiência de formação de professores e também desenhamos para este ano, então, um curso de estudos de futuros, que é também da Universidade de Turku, primeiro curso acadêmico de estudos de futuro do mundo. Temos primeiro professor titular da área lá na universidade. E também identificamos esse curso de Business Administration, a inovação global, como um primeiro teste. A ideia, em geral, é que, como aqui no Brasil tem tantos estudantes universitários, 8 milhões, e poucas vagas nas universidades federais locais, que a ideia é a mesma coisa, uma base científica muito pesada para oferecer o ensino. Então, através dessa parceria com o Instituto Anima, podemos oferecer, ao mesmo tempo, 2 pontos de diferenciação para o público brasileiro. Então, já uma formação internacional e a qualidade baseado
pesquisa feita nas nossas universidades, transformado nessas aulas de ensino. Então, novembro vai começar... o Global Innovation Management começa em março. Outros cursos estão abertos para começar em novembro, e o Peter vai contar mais detalhes sobre este curso. Espero que aproveitem a noite. E depois da apresentação tem, claro, uma sessão de perguntas e respostas. Obrigado pela minha parte. Obrigado. Pessoal, e esse curso que o Jarkko estava falando começa em março, com o Peter, inclusive, e a equipe dele. É um curso de pós-graduação. Então, o pessoal que já é formado, já é graduado, que está aqui, e quem está se graduando este ano, tem uma oportunidade para o ano que vem, de fazer uma pós-graduação finlandesa aqui no Brasil, com professores de ponta, pesquisadores que são referências mundiais, e que, inclusive, nessa pós-graduação, fazendo atividades globais mesmo, grupos de trabalho com pessoas que estão estudando o mesmo tema em outros países. Então, a gente faz grupos globais de estudo nesse curso. Começa, então, em março, as inscrições começam já este ano, já estão abertas, na verdade. E estudos do futuro, a gente começa em novembro desse ano ainda. Tá certo? Então, vou chamar aqui ao palco o Peter, que é ele que vocês vieram assistir, né, gente? E vamos começar, então, a palestra. Peter, please. Thank you very much. Muito obrigado. Vocês me ouvem? Vocês me entendem sem o fone? Quem fala inglês aqui? Todo mundo? Ah, bom. Muito obrigado por me receberem aqui. Hoje nós vamos falar sobre essa gestão global de inovação, um programa Lato Sensu, que estamos lançando para o próximo ano. E eu gostaria de dar uma introdução bem breve sobre os diferentes módulos que nós temos e como nós fazemos as coisas dentro do curso e, principalmente, falar sobre o tema em si, a gestão de inovação, o que é isso e por que nós fazemos isso. Esse é um ponto inicial para o workshop que nós vamos ter no sábado e nós vamos nos aprofundar em diferentes aspectos desse tópico. Eu sou o Peter e eu trabalho para a Universidade de Turku, na Finlândia. E o meu campo é negócios internacional e gestão de inovação. E o meu trabalho principal no trabalho, todo dia, é trabalhar com os professores e alunos, com as suas inovações, os programas de mestrado e diferentes projetos de pesquisa. E nós trabalhamos muito próximos com as empresas e instituições. Eu não sou finlandês, desculpem. Eu sou da Áustria. Vocês sabem onde é a Áustria? Então, a minha mãe, desculpe, minha língua materna não é inglês e não é finlandês, é alemão. Eu também posso falar alemão para vocês aqui. Melhor perguntar para a tradutora antes. Então, vamos manter em inglês. Então, eu trouxe algumas fotos da Finlândia que têm a ver com a Finlândia, coisas que estão relacionadas com o que fazemos todos os dias lá, quando nós ensinamos e fazemos pesquisa na área de negócios globais. E aqui são algumas fotos que precisam de um pouco de explicação. Então, essa é Turku, é uma cidade pequena, muito boa. Depois de vir para São Paulo, essa cidade é bem pequena mesmo. É um bloco de casas, basicamente. São 200.000 pessoas, mas é um lugar muito legal. Então, se vocês planejarem visitar essa área, visitem essa cidade. Essa é uma foto da nossa capital, Helsinki. Vocês não precisam visitar, tudo bem? É capital. Depois nós temos esta foto aqui. Vocês reconhecem o que é isso? Então, há árvores com 2 metros de neve por cima.
E uma foto que normalmente nós temos menos 30 graus Celsius, então é bastante frio. Nós temos o céu limpo e temos essas luzes por cima. São as luzes do norte que nós vemos normalmente no inverno, que nós temos essas partículas de gelo e essas luzes se acendem. Nós temos também pessoas loucas que nadam quando está menos 30 graus, eles fazem um furo no mar e nadam. Isso é ótimo. Eu recomendaria. E depois nós temos fotos de empresas com as quais trabalhamos. Aqui uma empresa que está no setor automotivo, eles fazem carros, você não conhece os carros dele, quer dizer, vocês conhecem, mas vocês não conhecem a empresa, eles fazem carros para outras empresas, na verdade. Aqui, por exemplo, é uma Mercedes. E o interessante dessa empresa é que quando você entra na linha de produção deles, quase não há nenhum ser humano ali, são só robôs. Robôs fazendo um Porsche, uma Mercedes, algum carro elétrico, e tudo funciona de uma forma praticamente autônoma. Nós também temos empresas muito famosas de produção de navios e praticamente todos os navios têm algum componente de acabamento dessas empresas. Essa empresa, na verdade, faz os maiores cruzeiros de luxo do mundo. E é uma empresa maravilhosa. Eles fazem esses navios enormes, complicados, que custam até €1 bilhão. E nós trabalhamos muito próximos com esse tipo de indústria também. Depois nós temos indústrias médicas, que são muito fortes. Aqui também a construção de navios. Isso aqui é um motor, de muitos que vão dentro de um navio desse tamanho. E nós temos uma empresa que talvez vocês tenham ouvido falar, a Nokia. Vocês já ouviram falar da Nokia? Então, na Nokia, nós conhecíamos a Nokia pelos seus telefones. Eles já não são interessantes, mas eles fazem tudo o que faz com que seja possível usar os celulares. A rede 5G é o produto mais atual deles, e isso é algo muito importante, não só para um segmento, mas para uma plataforma, para qualquer indústria de alta tecnologia do mundo. Então, hoje, essa é uma empresa de infraestrutura e há basicamente 3 empresas no mundo que conseguem construir isso. Uma empresa sueca, a Ericsson, a chinesa, a Huawei. Esses são os ambientes com os quais trabalhamos e com os quais temos projetos, e os nossos estudantes normalmente vão para essas empresas e trabalham lá na sua área de negócios internacionais e nos seus departamentos de inovação. Isso é algo que eu quero comentar com vocês. Talvez vocês conheçam vocês ouviram falar dessa empresa, Supercell? Eles fazem esses videogames divertidos, esses jogos para celular. Como isso aqui é chamado? Clash of Clans. E esse tipo de jogos são os que eles fazem. Essa é uma empresa bem interessante e no sábado, na verdade, eu vou usar essa empresa como um estudo de caso para o workshop, porque essa empresa foi fundada em 2011 e venderam metade das suas ações em 2013, só tinham 2 anos. Os investidores investiram mais de $1,2 bilhões. Como você constrói uma empresa desse tamanho em 2 anos, que vale, depois de 2 anos, €1,2 bilhões. Então, nós temos interesse no programa que eles usaram e estudamos na faculdade como eles fazem isso. Como é possível ter uma empresa de 2 anos com alcance global e que vale mais de $1,2 bilhões e depois de 5 anos, eles já ganham mais de 2 bilhões de receita todos os anos. Isso é ainda mais interessante. Esse é o tipo de coisa que nós vemos e esse é o essencial do nosso programa, que é a gestão global de inovação. Nós tentamos entender como tudo isso funciona e preparamos os alunos para se tornarem pessoas formadas que consigam entrar nesse tipo de empresa e dizer, olha, sou especialista nesse campo e sabemos algo sobre isso. Então, vamos entrar nessa empresa e fazer parte do seu sucesso. É isso que nós queremos construir.
E se pensarmos no programa Lato Sensu, que nós desenvolvemos, nós temos esses 3 grandes módulos. Estudos de negócios internacionais, algo que é muito importante para nós, especialmente quando você está num país pequeno. O Brasil é um país grande, mas a Finlândia é um país pequeno, com 5 milhões de pessoas apenas. Então, quando você pensa em qualquer tipo de negócio, de uma perspectiva de um país pequeno, você tem que pensar em como fazer negócios com qualquer empresa no mundo, porque a nossa economia é pequena e precisamos sair. As empresas finlandesas aprenderam muito bem como fazer isso, e eu acho que cada vez mais é mais importante para qualquer empresa, mesmo que você seja grande como o Brasil, um dos maiores países do mundo, você ainda precisa encontrar uma posição para o seu produto num ambiente global e saber como competir nesse ambiente. Então, esses estudos de negócios internacionais têm a ver com isso, para entender como esse ambiente funciona e como criar esse tipo de empresa. Depois, claro, nós temos a gestão de inovação, que é muito importante, porque tem a ver com a criação de novas coisas, novos serviços, novas ideias, plataformas, novos futuros. Porque, basicamente, isso é o que nos mantém trabalhando. E o terceiro é o empreendedorismo. Então, queremos pensar não só como as empresas funcionam, mas como as pessoas se tornam empreendedores. Não só criando novas empresas, como a Supercell, mas também como transformar empresas globais em empresas mais ágeis e mais inovadoras. Então, esse é o pacote que nós criamos e também é o centro do programa de Lato Sensu. O que queremos, no fim das contas, é que os nossos alunos saibam e consigam trabalhar com empresas para sobreviver no longo prazo. Porque, claro, tem a ver com crescimento, com ganhar dinheiro, com desenvolver, mas também é a questão de desenvolver e sobreviver no longo prazo. Tudo isso está conectado e é tão complexo e tão dinâmico que nós precisamos que jovens, como vocês, consigam fazer isso. É isso que nós tentamos alcançar e fazemos isso com esses objetivos de aprendizado, que tem a ver com conhecer muitas coisas, você ter várias coisas que você aprende na escola, mas também aprender de uma forma que as pessoas se tornem mais ativas e engajadas. Então, ao mesmo tempo, você desenvolve habilidades transferíveis, por exemplo, entender problemas, analisá-los, operacionalizá-los e depois resolvê-los. Ou ser um especialista em usar as informações que já existem, com um banco de dados que já existem, e criar coisas novas com essas informações. Ou ser agentes da mudança de uma forma crítica e inovadora, criando um novo ambiente para coisas novas. E também pensamos que é muito importante ser atores éticos, então, saber o que é bom para a organização, mas também pensar na próxima geração, como nós vamos entregar o bastão para a próxima geração para sustentar e criar esse ambiente sustentável que não seja bom só para nós agora, mas para as gerações futuras também. E, claro, muito importante, a parte de gestão, ou seja, tudo que tem a ver com comunicação, de trabalhar junto, criar equipes virtuais que trabalhem juntos. E quando você não vê a pessoa todos os dias no escritório, como você aprende? Você tem colegas ao redor do mundo e você consegue trabalhar junto num projeto. E você cria ou adota esse tipo de habilidade para ser capaz de fazer isso de uma forma melhor. O nosso programa tem tudo isso, nós vamos colocar esses times de consultorias que trabalham com pessoas de outros países, e aí eles pegam um problema de uma empresa para resolver juntos. Nós fazemos esse programa e nós queremos aprender não só a usar o conhecimento e aplicá-lo realmente, mas como trabalhar com outras pessoas que não estão sentadas ao seu lado. Esse é o centro de como nós pensamos na pedagogia do nosso programa.
Essas são as 3 áreas principais, mas eu queria entrar em detalhes na gestão de inovação. Eu gostaria de dar a vocês algumas ideias de por que a inovação, claro, é uma palavra da moda, uma palavra importante, mas não é algo simples de se fazer. Porque a primeira pergunta seria, o que é inovação? Alguém tem ideia? Alguém pode me falar o que é inovação? Nem todos podem falar ao mesmo tempo, só um de cada vez, por favor. Algo novo, uma criação nova. Sim, eu acho que é isso que a gente pensa quando ouve a palavra inovação. E é correto. Então, eu tenho algumas perguntas aqui para calibrar onde nós estamos, porque se nós temos uma base em comum aqui. Vocês acham que eu posso sair, ficar com os olhos abertos, achar algo novo na floresta? Eu tenho, então, essa oportunidade e eu posso encontrá-la. É algo que eu encontro. Encontro uma oportunidade de negócio, por exemplo, simplesmente encontro e uso. Ou é algo que eu realmente preciso construir, eu preciso colocar coisas juntas para construir essa oportunidade. Quem aqui acha que inovação é algo que você encontra? 3 de nós. 5, 6. Quem acha que inovação é algo que nós construímos? Os 2? Sim, mas a maioria pensa que você constrói. E eu acho que eles estão mais certos do que você. Eu acho que estamos chegando lá. Quando vocês pensam na história humana, você é especialista em história? Pensem. O que vocês acham que é a maior inovação da humanidade? Vocês têm alguma coisa em mente? Algo que vocês acham que seja a coisa mais inovadora que os humanos, em toda a sua história, criaram? Vidro? Um copo de plástico? Isso? Mais alguma coisa? A luz? Boa. Essa, né? Eu te dei a ideia aqui. Então, há muitas coisas. Você ia dizer alguma coisa ali? A internet, sim, muito bom. Bom, há muitas coisas que nós podemos colocar numa lista e há pessoas mais espertas que eu. Então, há 2 listas. Tem uma que é mais divertida e a outra que são prêmios Nobel. Essas são bem interessantes. Vejam essa lista. Armas, matemática, o número 0. Então, essa lista é de um especialista e um grupo de pessoas decidiram, então, que eles colocaram as armas como número 1. Estranho, não é? Matemática e o número 0. Eu sei que é a mesma discussão. Matemática é uma invenção? Ou matemática é algo que foi descoberta, é algo da natureza, é um padrão da natureza? As opiniões divergem aí. Depois, dinheiro. E a impressão, depois o mercado livre e os mercados de capital, animais domesticados e a agricultura, propriedade, direitos limitados para as empresas, a democracia de participação, cirurgias, anestesias, vacinas e antibióticos, semicondutores, a internet, sequenciamento genético e os envios em container. Essa é uma lista interessante, a gente consegue concordar com isso, apesar de que a primeira é um pouco difícil de concordar. Por que colocar as armas em número 1? Mas o interessante dessa lista é que não há nenhum produto nisso, não há um produto, por exemplo, o iPhone na lista. Todas essas coisas são plataformas que transformaram a forma que vivemos e a forma como fazemos negócios. E é por isso que eles colocaram isso na lista das grandes inovações. A questão é como eu crio mudança. Não só melhorias pequenas incrementais, mas como eu realmente crio uma mudança em larga escala
em que não apenas uma empresa vai emergir, mas que todo o mundo dos negócios e a forma como vivemos vai mudar. Isso que eu acho o mais interessante daqui. E, claro, se você quiser mudar o mundo, você tem que focar em trabalhar para esse tipo de inovação. E há inovações de todos os jeitos. Nós podemos pensar nos tipos de inovação que existem, nós podemos pensar que elas podem ter a ver com o avanço na tecnologia ou no tipo de impacto no mercado que elas criaram. E quando estudamos negócios, essas duas coisas são as duas dimensões principais que definem como seria uma inovação importante. E temos coisas que são os grandes inovações que mudam o jogo, que mudam a vida, mas também temos a definição de inovação com relação ao que muda, como as coisas estão mudando, ou quem incluímos no tipo de mudança, ou onde aplicamos esse tipo de mudança. Então, nós temos muitas coisas diferentes que podemos observar e que terão implicações diferentes sobre como lidamos com tudo isso. Aqui, um dos principais gurus do século XXI, Peter Drucker, e ele tem... Você tem um livro todo sobre essas citações importantes dele, mas uma delas é, se você pensa em negócios, há duas funções de uma empresa que realmente contribuem para fazer dinheiro, ganhar dinheiro, criar receita, criar valor, que é o marketing, ou seja, trazer produtos e serviços para o mercado, e o outro é a inovação, ou seja, criar algo novo. Apenas essas duas coisas são responsáveis por criar valor de negócio. As outras todas são basicamente custos. Eu gosto dessa frase porque tem uma ideia muito boa por trás, mas a outra coisa é, será que é tão simples assim? E provavelmente deve ser em um certo nível, mas talvez não. O que tentamos entender, então, é esse pacote completo, de onde vêm as inovações. Para começar, nós precisamos entender que inovação, na verdade, é uma coisa central que as organizações precisam fazer para sobreviver no longo prazo. Porque, como nós sabemos, o ambiente em que vivemos hoje, onde as empresas estão, está mudando o tempo todo. Mudanças pequenas ou grandes, mas a inovação, por definição, como vocês definiram aqui, inovação como sendo algo novo, significa também que ela permite que as empresas, por serem inovadoras, atendam novos requisitos desse ambiente. E essa é a coisa mais importante sobre a inovação. No longo prazo, uma empresa que pare de inovar vai acabar desaparecendo. Isso é algo que precisamos ter em mente. E isso leva a outras perguntas. Então, por que é tão difícil fazer inovação? Essa é uma pergunta-chave. E quais são as principais abordagens de gestão de inovação que podem ser usadas, que nos ajudam a integrar essas ideias nas práticas de negócios? Então, nos próximos minutos, eu quero focar nessas perguntas sobre o que faz com que a inovação seja tão difícil. E são simplesmente algumas ideias. Então, o principal dos negócios é que você aprende na primeira sessão, quando você vai à escola de negócios, é que a empresa deve ter lucro, caso contrário, ela vai falir. Você vai deixar de ter dinheiro, as pessoas vão falar, olha, você tem que pagar, você tem que pegar salários, e se você não tem lucro, haverá falência, não tem jeito. Então, lucro é você ter mais dinheiro entrando do que saindo. Isso é algo que não podemos nos esquecer ao falar de negócios e de inovação também. Ao mesmo tempo, quando vemos inovação, nós entendemos que ela começa como uma ideia, que se desenvolve como uma descoberta ou uma invenção, e, no final, o teste da inovação é, você pode comercializá-la, você encontra pessoas o suficiente que estejam dispostas a pagar dinheiro pelo seu serviço ou seu produto para que você tenha uma inovação bem-sucedida. Isso precisamos ter em mente. E aí pensamos na pergunta básica, por que é tão difícil, então? Empresas
falham em ser inovadoras. E eu tenho 5 razões para você que nos dão uma ideia de por que inovar é tão difícil. A primeira, um pouco surpreendente, é por causa dos cogumelos verdes que brilham no escuro. Vocês nunca ouviram falar disso? Eu inventei isso, então. Mas essa é uma historinha. Lembrem-se desses cogumelos bonitos, verdes, que brilham no escuro. E agora imaginem o seguinte. Olhem para essa foto. Maravilhosa. Eu sei que o Brasil tem praias maravilhosas, eu gostaria de visitar algumas, mas essa é uma foto de uma ilha no Pacífico Sul. E a história é essa. Um dia, o chefe chama todas as pessoas que vivem nessa ilha para essa praça central. E ele fala o seguinte, olhem, nós estamos com problemas, nós temos o kumara, a batata doce, que basicamente é 99% de tudo que nós comemos, e agora nós tivemos um problema e toda a batata foi destruída e nós vamos morrer. Nós não temos comida o suficiente, nós vamos morrer se não encontrarmos algo diferente para comer. Então, vão para as florestas e encontrem algo diferente, em grande quantidade, que nós possamos comer e não morrer de fome. O que acontece depois disso é que as pessoas saem, começam a buscar. Depois de alguns dias, uma pessoa volta e fala, eu descobri o cogumelo verde que brilha no escuro. Eu estava cavando ali 1 metro para baixo e eu achei. Eu acho que toda a ilha é um cogumelo e estamos todos seguros. O chefe chama todos, reúne todos de novo e diz, pronto, estamos salvos. Nós encontramos o cogumelo. Agora nós temos uma nova fonte de nutrição, nós não vamos morrer. Quem vai comer o cogumelo? Essa é a pergunta crítica agora. Quem vai pegar o cogumelo, morder e dizer, beleza, não vou morrer de fome? Agora, nós temos muitas pessoas aqui para responder, mas eu sei que tipo de resposta você tem em mente. Vamos dar para o idiota da vila. O idiota deve comer isso antes. Ou a pessoa mais velha, ou o mais forte, ou o cachorro. Em nenhum desses casos, não importa quem vai comer primeiro. Sempre haverá alguém que vai comer. E depois os outros vão assistir essa pessoa. Eles vão ver, essa pessoa está ficando verde, está começando a brilhar. E depois de alguns dias, parece que está tudo bem. Então a próxima pessoa vai dizer, tá, eu vou experimentar, eu estou com fome, então eu vou comer. E cada vez mais você vai ver mais pessoas comendo cogumelo até chegar nesse ponto alto em que todos vão comer o cogumelo. Isso é algo muito essencial que explica para nós por que a inovação é tão difícil. Porque nós não podemos esperar que todos simplesmente vão começar a comer o cogumelo. Seria loucura. Se os humanos tivessem esse processador por dentro, a gente não estaria aqui. Então, há algo no nosso cérebro que nos diz, isso é novo, tome cuidado. Você não sabe o que ele vai fazer, se tem veneno, então vamos com calma, vamos esperar que o mais forte, o mais corajoso comece para a gente começar a ver o que acontece. Então, claro, vocês conhecem esse fenômeno. E ele se chama de curva da adoção de tecnologia. Com toda nova tecnologia, acontece com todo novo produto lançado, as curvas são diferentes, mas leva-se um tempo até você ter, por exemplo, uma nova nutrição realmente se tornar aceita e popular. Algumas das coisas que hoje nós aceitamos como super normal, elas levaram um tempo para chegar a esse topo. Se eu pensar, por exemplo, os celulares em algumas partes do mundo, levou muitas décadas até que eles fossem adotados de forma padrão. Isso é algo muito interessante e muito essencial, porque o ser humano não aceita coisas novas tão facilmente e é por isso que é tão difícil
fazer inovação. Nós temos que superar essa forma de pensar. Agora podemos imaginar, claro, que isso são produtos de clientes, do consumo, mas nós temos o mesmo problema nos mercados profissionais. Vejam aqui alguns exemplos. Quando nós pensamos em médicos e a sua prática, quando há uma nova descoberta, por exemplo, a vacina contra a gripe. A vacina contra a gripe foi descoberta em 1968. Então, o estudo foi feito em 1968 e ela foi lançada depois. E depois de 32 anos de ser lançada, apenas 55% dos doutores estavam incluindo isso na sua prática. Eles estavam prescrevendo a vacina contra a gripe. E 45% ainda não faziam isso. A mesma explicação é essa, porque leva-se muito tempo antes de você mudar sua prática e mudar as pessoas para elas adotarem novas tecnologias. Os outros casos são semelhantes. Então, se você sabe como funciona, mesmo assim você tem uma resistência a isso. É por isso que a razão número 1 de por que a inovação é muito difícil, muito desafiadora. O segundo é o conceito de valor. Eu acho que essa é uma lição muito importante. Valor é algo filosófico. Eu sei que há filósofos aqui. É porque há muito pouca verdade objetiva sobre o que é valor, o que constitui o valor de algo. O exemplo aqui é da minha aula na filosofia da ciência. Isso é um exemplo muito simples. Se nós olharmos a sombra de um objeto, e se você olhar de frente, o que eu estou segurando na minha mão, vocês vão concordar que é um círculo, certo? Claro. E outras pessoas que olham do outro lado vão falar, não, é um cilindro. E nós vamos ter uma discussão enorme sobre isso. Nós vamos discordar. É um círculo? Não, é um cilindro. Apesar de que a verdade é a mesma, é esse objeto que gera diferentes sombras. E é por isso que nós percebemos as coisas de formas diferentes. Então, valor é algo muito importante, porque é algo subjetivo. Essa é uma das principais razões porque inovar é tão desafiador. Então, eu vou testá-los agora, com relação a como é difícil realmente classificar valor. Um exemplo clássico, levantem as mãos. Quem quer ter esse diamante? Claro, todos nós queremos. Algumas pessoas talvez tenham medo, é algo novo, não sei quanto vale, mas, claro, todos nós queremos um diamante, por que não? É muito útil. É isso que eu estou pensando. Você está pensando em colocar num anel? Esse está melhor? Obrigado. Está pior? Okay. This was on purpose. Foi de propósito para acordá-los? This was disruption. Essa foi uma disrupção. Okay, think about the diamond. What do you do with it? Okay, until this is fixed. Can you picture what you do with the diamond? Selling. Beautiful diamond. You're not. Desculpem, se ele não falar no microfone, eu não consigo traduzir, porque eu não ouço daqui de dentro. Yeah. Okay. E, 2. Chega para você? Chega. Mas está chegando ali. Calma. E. 2, teste, 3, E. Teste. Não está indo. Oi, teste.
Um, dois. Não. Oi. Som. Será que não dá para aumentar esse? Qual é esse? Dois. Teste 3. Vê se vocês conseguem aumentar isso. Oi. Teste. Ó, tá dando para ouvir. Thank you. We are clear to go. Okay, you have the diamond in your pocket. It's a big one. Me ouvem? Okay, good. So, you have your diamond Então in the agora pocket. vocês têm o seu diamante no It's seu there now, bolso. right? It's Ele yours. está lá, ele é seu. Okay. Welcome. Who wants to change it? Quem quer trocá-lo? This is a Ferrari, a real Isso é uma Ferrari from verdadeira, Marinello. do Marinello. Who wants to change it? Quem quer trocar? Okay. The rest keeps. Why does somebody Então, keep por the que alguns diamond? I mean, mantiveram o it's only good for diamante? cutting Ele é bom glass, só I para guess, cortar or o drilling vidro ou stone or something, no? riscar uma pedra. Weird. I never understand why Nunca somebody would entendi keep- por que alguém If you can have a manteria o Ferrari, diamante se why você would you pode keep ter the uma diamond? Ferrari, mas tudo bem. Okay. So, that's Então, already clear. We have está different claro, nós preferences, temos okay? preferências We diferentes, want- certo? somebody wants Alguém, diamond, somebody alguns wants querem o Ferrari. diamante, outros querem uma We all Ferrari. have our own E story todos why temos one nossa is better than razão the de other. por que uma coisa é melhor do que a outra. However, Porém, what if e you're in the se middle of the você Sahara estiver no desert, meio do deserto do Saara and I say, hey, e eu disser, let's exchange. I vamos give you trocar, water, eu you te give dou me água diamond. e você me dá o Who of diamante. you would change? Quem você daqui trocaria? It's better to É change melhor that trocar, não é? sometimes, even Às it's a vezes very é melhor, precious apesar de ser little thing. uma coisa bem So what we learn preciosa. from this O que very simple aprendemos example com esse that exemplo muito everybody can simples negotiate é que with- todos you can podem negotiate with negociar. yourself. Você pode negociar com você mesmo. So what we know about O que nós value sabemos is- sobre it's valor contextual, so é where am contextual, I in the onde eu desert? estou no It's deserto. idiosyncratic, it É depends what I idiosincrático, prefer. depende Is it a do Ferrari que or is eu it a gosto. diamond? O que mais It also has to do faz mais with my sentido para mim, isso também tem a ver com For minhas me, experiências. Para mim, I've been sitting once in a eu Ferrari sentado and numa going down Ferrari, the street, and then I passando look out pela of the window, rua, I saw eu the olho pela reflection janela, eu of vi o the car in the reflexo shop de window, I saw myself de um sitting in the carro, Ferrari. eu me vi I thought dentro I da was much Ferrari better e eu falei, person. eu sou uma pessoa muito melhor aqui dentro. So, the experience Então a of that, experiência you know, disso influences how I look at influencia value. como você olha o It's valor. also about E meaning, também you know, tem a what ver it com means to have sentido. a- O que significa come on, a ter diamond algo? really is very Um diamante useless for é most bem people. inútil para a maioria How das much glass do we pessoas. need to cut, Quanto right? vidro a gente precisa cortar? But it has a lot of Mas meaning ele for tem us, muito what the diamond significado para actually nós, o symbolizes. que So all o of diamante these things significa. make Então, innovation tudo isso actually faz very com que a challenging inovação if you seja think about muito the desafiadora se commercialization nós process. pensamos no processo de comercialização, porque tem a ver com pensar sobre o que essas pessoas querem e como nós podemos dar algo que elas vão apreciar o suficiente para participar, para gastar dinheiro com isso. É por isso que valor é uma das razões que fazem a inovação se tornar mais difícil. Podemos pensar nisso em diferentes pontos. Por exemplo, no campo médico, nós temos um projeto com o sistema de saúde, com os hospitais da Finlândia. E esses são especiais para a cirurgia. São coisas que vocês, por exemplo, vão corrigir, quando vocês têm algum problema com as suas articulações. Então, quais são os tratamentos médicos? Qual é o valor disso?
Os médicos dizem que quando você trata do ombro, problemas no ombro, por exemplo, eles sabem que 30% da operação que eles fazem são inúteis. Eles já sabem antes que a chance de corrigir um problema no ombro, em alguns tipos de operação, realmente não vai resolver para o paciente. Não vai resolver o problema, mas eles ainda fazem isso porque o paciente quer e o médico ganha crédito por fazê-lo. Então, essa é uma coisa muito louca de se fazer. Fazer um procedimento médico que é arriscado, doloroso, mas que sabemos que 30% dos procedimentos não são úteis, eles não resolvem o problema. E agora, na Finlândia, nós temos essa questão em que nós queremos melhorar o sistema de saúde e significa que precisamos diminuir o custo e, ao mesmo tempo, melhorar a eficácia dos procedimentos médicos. Então, quando vemos qual é o valor de um procedimento médico, nós fizemos alguns experimentos e notamos que pessoas que têm, por exemplo, esse problema no ombro, elas gostam tanto, no mesmo nível, se o médico fizer uma consulta e falar, olha, a cirurgia não é a melhor coisa, mas nós temos uma fisioterapia que vai ajudá-lo a reduzir a dor. E aí, um enfermeiro vai fazer o acompanhamento por muitas semanas para ver como está acontecendo, você consegue mexer para cá ou para lá. E o que acontece é que o sucesso, ou a percepção de valor, a felicidade, a satisfação desse paciente é praticamente a mesma, porque ele sente que alguém se importa com ele. Então, a operação não era realmente o que resolvia o problema, nem a fisioterapia. Mas a questão de alguém se importar com o problema da pessoa mostrava o potencial de reduzir em 30% as operações nesse campo. E o importante é como você mede o valor, então. E se você pode realmente encontrar maneiras alternativas de produzir valor pensando de uma forma diferente, inovadora. E é por isso que o valor é tão importante. É importante entender e aplicar nos modelos de negócios que nós criamos. Mas isso não é tudo. A outra pergunta seria, e eu já indiquei, que se há o interesse do médico, do sistema de saúde e do paciente, é a questão das partes interessadas. Quem tem interesse nesse projeto? E nós temos o exemplo da indústria médica. E quando nós vemos nesse projeto que nós tivemos, nós pensamos em partes interessadas dentro da área médica e encontramos muitos mapas sobre como as organizações, os hospitais e outras organizações na área da saúde descrevem a interação de suas partes interessadas. E o que normalmente nós vemos é esse tipo de mapa. Esses somos nós, essas são as partes interessadas, o que é importante. É difícil para vocês lerem porque está pequeno e vocês estão longe, mas há uma coisa que nós entendemos quando olhamos para o sistema de saúde e os mapas de partes interessadas, normalmente uma parte muito importante está sempre ausente. Vocês podem imaginar qual seja? O paciente. Nos surpreendemos, porque estando fora dessa indústria, eu realmente fiquei perplexo. Como é possível que nós temos uma indústria em que o paciente, o principal cliente, aquele para quem a indústria existe, essa parte interessada, quando eles falam sobre os negócios, quando eles falam sobre suas organizações, o valor, eles não mencionam o paciente. É algo bem estranho, não é? Estranho de um lado, mas nós entendemos o porquê. Esses são dois exemplos de sistemas médicos. Quando nós falamos de partes interessadas, podemos defini-las por meio do tipo de poder que eles têm sobre a minha organização, qual é a urgência do que eles precisam
e quanto eles são legítimos. Eles são sérios, eles têm direito a receber alguma coisa. Então, no sistema finlandês de saúde, as pessoas têm essa legitimidade, ou seja, todos têm o direito de ser tratados. Você pode ir a qualquer hospital e eles têm o dever de tratar você. E se você tem uma perna faltando, você é mais urgente, eles têm que lidar com você antes. Se você não tem urgência, você não tem poder para influenciar. Você não pode dizer, eu quero tratamento agora. É por isso que o paciente nem sempre é o centro do interesse da indústria. Há uma outra... Há outro sistema de saúde que, por exemplo, para os americanos que não têm o seguro-saúde, eles podem ir para o hospital com uma perna faltando e a única coisa que eles têm é urgência. Eles não têm poder, porque simplesmente não têm e não têm legitimidade. Eles não têm direito. Eles não podem forçar ninguém a começar um tratamento neles. O que isso nos ensina é que nós precisamos entender quem são as partes interessadas, qual é o seu poder, sua dependência, sua legitimidade e a urgência que eles têm. E como isso vai afetar a forma que nós fazemos nossos negócios e como inovamos. Isso é algo essencial na gestão de inovação. A próxima coisa seria o conhecimento, a natureza do conhecimento em si. Se eu pensar novamente na história, no desenvolvimento dos nossos ancestrais, esse é o Homo erectus, a forma dominante humana nesse planeta por mais de 1 milhão de anos. Esse era um grupo humano, humanoide, muito bem-sucedido. Eles tinham sua própria tecnologia, que era algo muito simples, claro. Mas o surpreendente é que, durante 1 milhão de anos, a tecnologia que eles tinham não mudou muito, apenas em coisas muito pequenas. A principal tecnologia que eles tinham era essa. Uma pedra que era afiada, em que você podia usar como arma para cortar coisas, você podia fazer coisas diferentes com ela. E isso era o suficiente para o Homo erectus e, de alguma forma, não havia nenhum progresso no desenvolvimento dessa ferramenta para algo mais sofisticado. Isso é interessante, e se vocês voltarem aqui para o TED Global, você tem um vídeo muito legal que explica muito bem isso daí, que quando as ideias fazem sexo. Esse é o nome da palestra. Então, aqui, eles não melhoraram, não desenvolveram a tecnologia porque pequenos grupos de humanos estavam espalhados e eles não se misturavam. E se eles se misturavam, isso não era feito de forma amigável. Eles tinham que afastar aqueles humanos. Então, quando alguém tinha uma boa ideia de como melhorar essa tecnologia, aquilo parava ali naquele grupo. Aquilo não se conectava com outras ideias, esse conhecimento com outro conhecimento. E essa é a razão porque em 1 milhão de anos, ou 30 mil gerações de humanos, não houve nenhum desenvolvimento. Se pensarmos nisso hoje, e esse é um produto muito simples, é um produto que todos conhecemos. 10 anos atrás, na União Europeia, já foi proibido, porque é muito primitivo. É um dispositivo para criar luz. Mas ele cria também muito calor, mais calor do que luz, na verdade. Então, na União Europeia, essa é uma tecnologia que você já não pode vender. Então, esse é um produto muito antigo, mas, ao mesmo tempo, eu não consigo imaginar que haja muitas pessoas no mundo que consigam construí-lo, que tenham conhecimento suficiente em si para simplesmente dizer, eu vou encontrar os ingredientes e eu vou derreter o alumínio, fazer as partes cerâmicas, achar todos os ingredientes e vou fazer o vidro, vou criar coisas diferentes com esses metais, colocá-lo na forma correta
e eu entendo tudo isso de física para fazer tudo isso junto. Então, por que isso funciona? Porque o conhecimento está conectado. Então, inovar é muito desafiador porque você não consegue fazer isso sozinho. Você tem muito mais chances de desenvolver algo num processo de inovação se você conectá-los com outros. Essa é uma ideia, por exemplo, de algo, por exemplo, 50 anos atrás, que nós tínhamos essa estrutura de inovação aberta, capacidade de inovar a um nível muito mais alto, quando você abre a sua organização e você conecta o seu conhecimento com o conhecimento que já existe no mundo. Ao fazer isso, você melhora suas opções, suas chances de realmente se manter vivo como empresa por muito mais tempo. A quinta razão para a inovação se tornar tão desafiadora é porque nós vivemos num mundo global. Os negócios internacionais são extremamente complexos e nós temos que pensar em muitos fatores, muitas estruturas diferentes na parte política, econômica, social, tecnológica, legal, ambiental, problemas todos relacionados. E nós temos que pensar como tudo isso se encaixa com os pontos fortes e fracos que nós temos e como podemos criar oportunidades ou evitamos ameaças. E isso, novamente, entra em diferentes tipos de estratégias que nós podemos aplicar. É isso que nós vamos tratar no nosso workshop no sábado. Nós pegamos essa trajetória a partir daqui e, basicamente, fazemos a pergunta: como podemos sobreviver num ambiente global e que tipos de abordagens estratégicas nós precisamos usar? Essa é a quinta razão. E essas são as conclusões preliminares, algo bem simples, que a inovação tem um momento da verdade, que é quando você tenta comercializar qualquer coisa que você tenha desenvolvido e que é difícil por causa dos cogumelos verdes que brilham no escuro, porque as pessoas demoram para aceitar coisas novas, porque as pessoas têm diferentes percepções de valor. Então, nós precisamos encontrar um modelo de negócios para realmente resolver essas diferenças de percepção de valor. Precisamos entender os papéis e as dependências das partes interessadas. Precisamos integrar diferentes tipos de conhecimento, o conhecimento que você tem dentro da organização com o de outras, e você tem que se manter num mundo globalizado. Isso é algo difícil, e uma forma de se fazer é pensar num ponto inicial essencial para qualquer modelo de negócios. Então, como eu transformo incertezas em oportunidades, como eu crio valor junto com outros, num processo de inovação, como eu considero quais partes interessadas eu preciso levar em consideração e quais não, e como eu crio a eficiência que vai manter o meu custo baixo, ao mesmo tempo que eu crio demanda suficiente, resolvendo as necessidades e os interesses específicos. A última coisa que eu tenho para vocês é um pequeno exemplo, que é de lá de perto da minha casa, na forma do Viking Line. Esse é o nome de uma empresa que eles têm um serviço de balsa entre a Suécia e a Finlândia, entre Helsinki e Estocolmo. E é algo bem interessante aqui. O negócio deles, eu vou mostrar algumas fotos. Eles estão no negócio de cruzar caminhões, passageiros pelo mar. Eles têm o maior duty-free a bordo. Eles têm em cada navio 4, 5, 6 restaurantes, clubes noturnos, eles têm um hotel. Uma viagem leva mais ou menos 12 horas, então eles têm basicamente um hotel. 2.000, 3.000 pessoas passam a noite nesses navios e eles têm concertos, shows que eles apresentam. Então, a pergunta é, qual é o negócio da Viking Line e como eles geram valor para os clientes? Essa pergunta não é simples, não é simplesmente
levar um carro ou um passageiro de um lado para o outro, mas tem a ver com alimentação, com compras, com entretenimento, com transporte, muitas coisas diferentes. A questão é, se a Viking fosse seu cliente, como você poderia ajudá-lo a criar um valor melhor? E a questão aqui, não pense no que você vai vender para ele, mas o que isso vai fazer para os negócios, como isso vai influenciar os negócios. Parece fácil, parece simples, mas imagine que você está nos negócios de produzir essas plantas de energia, o motor que cria a eletricidade para você ter um propelor. Você usa essa eletricidade para todas as coisas dentro do navio, para o hotel, para as luzes, para as lojas. Se você está nos negócios de produzir esse tipo de motor, como você cria um valor melhor para a Viking Line? E não é só, olha, aqui está o motor, eu te dou esse motor mais barato. E se você pensar, isso é muito mais sofisticado. Se você pensar de uma forma inovadora, você tem que pensar em como mudar o modelo de negócios ao fazer isso. Se você pensa na Viking Line, eles odeiam esse motor. Ele sempre causa problemas. Então, se eu estou nos negócios de fazer motores, eu posso dizer, que tal, eu não vou vender mais o motor, eu vou manter o motor, ele é meu, mas eu vendo a eletricidade para vocês. Eu vendo quilômetros, eu vendo a questão de você não ter as garrafas no duty free chacoalhando, ou um motor que vai fornecer o serviço que você não vai ouvir, você não vai ter nenhum barulho. Então, se eu transformar esse motor num conjunto de serviços que diretamente têm a ver com os negócios dessa empresa, aí sim você começa a pensar em modelos de negócios inovadores. E isso, no final, é o que nós queremos como estudantes de administração, de negócios. Nós não estamos inventando novas tecnologias, mas estamos pensando em como usar a tecnologia e transformá-la em melhores ofertas, melhor valor, e para que a gente consiga superar o cogumelo verde. Esse é o tipo de coisa que nós queremos estudar no nosso programa Lato Sensu, que é o Programa de Gestão Global de Inovação. Então, se vocês tiverem alguma pergunta e se vocês quiserem participar no sábado, vocês são muito bem-vindos. Então, se vocês têm perguntas, podem fazê-las. Oi. Então, quem tem perguntas para fazer para o Peter? Primeira. Vou pedir para se apresentar, falar se trabalha, onde trabalha. Boa noite. Sou professor Álvaro, trabalho na Brás Cubas. Uma pergunta a respeito da Universidade de Turku, né? Quais metodologias de ensino se consideram inovadoras e com práticas exitosas dentro da universidade, especialmente para a formação de gestão e negócios? Obrigado pela pergunta. Eu acho que nós vimos nos últimos 10 anos ou 15 anos uma mudança. 15 anos atrás, nós queríamos saber se os alunos sabiam o que estava ali na cartilha. Nós tínhamos uma pedagogia que era muito direcionada por filosofias de teoria comportamental, teoria cognitiva, em que você tem um estímulo e uma resposta, e se a resposta está correta, você tem 100 pontos. E nós vimos, desde então, que o mundo muda muito mais rápido do que nós conseguimos escrever nos livros. Então, o conhecimento que está aí pode ser muito útil e relevante, mas é necessário haver esse agente, o aluno, o professor, que seja capaz
de contextualizar esse conhecimento e também entender como esse novo fenômeno pode nos forçar a mudar a teoria. Eu acho que isso é algo muito difícil para os acadêmicos. Você constrói um modelo, ele funciona, e aí você tende a pensar que, agora nós sabemos algo muito bem, então esse conhecimento é para sempre. Mas nós não somos ciências naturais, nós somos ciências sociais. Então, o mundo muda muito mais rápido do que nós podemos corrigir os modelos. Então, nós pensamos de forma mais alinhada com uma pedagogia mais construtivista, que tem o foco no aluno como o prático, que sabe, mas que também pode manter aquele conhecimento, dizendo que há um fenômeno, eu posso tentar entendê-lo de uma forma analítica, e eu vou ser flexível o suficiente para ver como aquilo muda o meu modelo e tento alterá-lo. Aí eu vou ver se aquilo funciona ou não e se precisa de mais alteração. Acho que nós vimos essa pedagogia já passando da parte da cognição e do comportamento para a parte construtivista, e conhecimento é algo que tem a ver com transferir habilidades. Nossos alunos vão para o mundo, vão para os negócios internacionais, eles precisam ser capazes de interagir com diferentes culturas, com diferentes tipos de pessoas, diferentes mentalidades e orientações. E nós queremos que, no curto prazo que eles estão conosco, eles tenham as primeiras sementes para se tornar esse humano mais flexível, que se adequa às situações e que tem as ferramentas para criar um movimento social, por assim dizer. Essa é a ideia que nós temos. E é isso que nós fazemos. E, claro, isso nunca é perfeito. Nós colocamos no centro das nossas aulas o professor se tornando o aluno e o aluno se tornando o professor também. Nós queremos desafios, colocamos tudo isso na sala, esse é o nosso projeto. Isso é o que nós queremos tentar entender, tentar resolver. E aí não é tão importante, nesse caso, quem é o aluno e quem é o professor, mas o processo de como vamos lidar com isso. É uma questão de como nós tentamos conseguir a combinação de todas as pessoas envolvidas, com todo o seu potencial, para desenvolver novas hipóteses e testá-las. E talvez encontrar novas formas de se fazer coisas. Inovação, de certa forma, é uma força motora sobre como nós pensamos na pedagogia, especialmente nesse programa. É um programa muito desafiador para nós. Nós temos alunos de muitas histórias, de muitos países diferentes ao redor do mundo, que se reúnem numa sala e eles precisam aprender a nadar de cara, porque às vezes não é tão óbvio. E eles têm que tentar entender um ao outro. E eles aprendem, então, isso de forma muito rápida. E os nossos parceiros corporativos se impressionam com como eles usam o que eles sabem para resolver problemas que eles nem pensaram em resolver. Eu acho que essa é a direção que nós estamos seguindo. É um trabalho em progresso sempre. E nós aceitamos que nós nunca estaremos prontos. Pessoal, quem tem mais pergunta? Vamos lá. Professor Valmir, aqui da São Judas mesmo. Esse modelo construtivista também se aplicaria à dinâmica organizacional? Quer dizer, os funcionários de uma organização, que são os nossos alunos também, né? Eles têm que aprender testando, construindo conhecimento, compartilhando para... Ou seja, eles usam os modelos genéricos que nós os ensinamos, né, as teorias genéricas, com aplicações pontuais, e isso vai gerando frutos para que eles também construam, né, da mesma forma que você descreveu aí o modelo construtivista na aprendizagem, né.
esse seria o caminho para também na organização? A mesma lógica se aplica na organização? Boa pergunta. Eu acho que sim. Por que seria diferente? No fim das contas, nós estamos olhando para a sala de aula e para a empresa e há pessoas nos dois. Nós trabalhamos com projetos de empresas. Eu me lembro de um projeto com o qual eu trabalhei com uma empresa de tecnologia de navios, uma grande multinacional, e basicamente eles tinham que reconstruir o modelo de negócio porque a concorrência estava copiando seus produtos, seus serviços, e eles tinham que desenvolver novos modelos de negócios. De repente, nós tínhamos o mesmo problema. Não era um problema técnico, era um problema de como podemos mudar como comunidade dentro da empresa, mudar como nós pensamos o que fazemos. Era algo semelhante com aquilo do caso do Viking Line. Ou seja, é um sistema de carga que nós estamos vendendo ou é um potencial de receita? E como fazer tudo isso? E claro que ninguém sabia a resposta no início, mas nós começamos como um movimento pequeno, começamos com apenas 3 ou 4 pessoas, e eles se chamavam os cowboys. Eles se deram esse nome, eles eram os cowboys porque eles queriam mudar as coisas. O que eles fizeram, então, basicamente, foi ao longo de 3 anos, eles mudaram as conversas no restaurante da empresa. Como as pessoas falavam sobre o seu trabalho, quais eram as discussões, mudaram de uma empresa de engenharia para ser uma empresa que constrói novos modelos de negócios. E, basicamente, era essa mesma ideia de como mudamos a abordagem, pensando nos problemas que nós temos, ao nos abrir para mais soluções em potencial, além do técnico. Eu não vejo grande diferença. Os seres humanos estão em diferentes situações e eu acho que nós conseguimos pensar e seguir os mesmos processos. Eu acredito nisso e eu já vi isso funcionando. Pessoal, quem mais tem pergunta? Oi, boa noite. Meu nome é Tainá, trabalho no escritório contábil. A minha dúvida seria o seguinte: se a peça-chave da inovação seria fazer o meu cliente se sentir especial com o meu produto, tal como a Apple, que várias marcas patentiam os seus modelos, suas tecnologias, e mesmo assim ela continua sendo a única e seus clientes se sentem especiais de estarem usando seus produtos. Se essa seria a peça-chave, se sentir especial com aquele produto, o diferencial. Sim, essa é uma observação muito boa. Eu não gosto da Apple. Eu gosto da Ferrari. Mas é a mesma coisa. Se eu quiser fazer alguém se sentir especial, podem ser meus filhos, e eu tenho 4 filhos. Todos eles podem querer diamantes, ou Ferraris, ou iPhones, ou coisas diferentes. Mesmo com as crianças que você conhece, é difícil. Mas, basicamente, você tem que tentar entender o que especial significa para eles. Pode significar coisas diferentes para diferentes pessoas, por exemplo, diamantes, Ferraris, significam coisas diferentes. Mas em diferentes situações também, no deserto, não importa o que você der para a pessoa, se for água, a pessoa vai ficar feliz. Então, sem dúvida, isso é uma coisa importante. A grande pergunta é, como eu descubro isso? Se eu pensar no marketing, o marketing para muitas partes é descobrir o que meu cliente quer e dar isso a ele. Essa é uma coisa muito boa, mas se você pensar no marketing, como ele se desenvolveu nos últimos 10, 15 anos, ele mudou para um tipo mais cocriacional de ideia. Então, a questão não é o que eu faço, e espero que as pessoas queiram o que eu produzo, mas podemos sentar juntos e pensar o que é bom para você?
Nesse caso, por exemplo, eu quero sentar com a Viking Line para entender os negócios deles, para saber que eles não gostam da vibração, porque o problema causa problemas no restaurante, e o barulho por causa das pessoas dormindo, e muitas outras coisas. Ou eles querem usar uma energia mais ecologicamente correta possível. Então, tudo isso vem da interação das quais tentamos cocriar algo com o nosso cliente. Essa é uma linha de pensamento que se tornou muito promissora nos últimos anos, que se mudamos de eu proponho algo, você gosta ou não, a gente muda para vamos sentar juntos e pensar o que vai fazer você se sentir especial e vai criar o melhor valor para vocês. Essa é a direção que para os clientes pode ser diferente no business to business. Nesse caso, do business to business, você senta com cada pessoa daquela empresa e aí você consegue definir de forma mais clara. É mais fácil do que vender iogurte, por exemplo, porque você vai ter um grupo muito maior de pessoas que vai comprar aquele produto. E você não consegue conhecer todos os seus clientes, mas você pode tentar entender os seus processos e trabalhar muito bem juntos com uma empresa. E sempre há os robôs. Então, na Finlândia, na contabilidade, as pessoas querem ter robôs agora. Alguém estuda contabilidade aqui? Então, aprendam programação. Ou se tornem uma pessoa da contabilidade na parte estratégica. Minha mulher trabalha com negócios e o contador dela, a contadora, na verdade, é uma grande amiga nossa, e ela tomou a decisão estratégica de trabalhar com contabilidade, mas ela faz o trabalho bem chato, aquele de colocar os numerinhos nas caixas para saber que os impostos são pagos corretamente. E, na verdade, hoje, isso já é feito por computador, é feito de forma automática. Se você estuda a contabilidade, vá um pouco além e se torne um contador estratégico. Tome as decisões corretas e deixe o robô fazer a parte difícil, a parte chata. Boa noite, meu nome é Fernando. Você acredita que o modelo de crescimento da Uber, por exemplo, entre outras... Oi? Sou de São Paulo, tenho uma agência de comunicação. Você acha que o modelo de crescimento da Uber, entre outras, com grandes prejuízos, é uma bolha ou sustentável? Esse modelo de crescimento. Prejuízo atrás de prejuízo. Bilhões. Apenas o futuro vai nos dizer. Eu nunca usei Uber, porque onde eu moro, não tem razão para usar. Mas o meu colega me disse que o Uber salvou São Paulo. Eu li um pouco sobre isso e, aparentemente, tem 50 mil motoristas de Uber em São Paulo, então imagina quantos carros a menos há nas ruas, pelo menos 10 vezes menos por causa disso. Imagine, você teria 500 mil de carros a mais às 6 horas da tarde dirigindo nessa direção. Então, a proposta de valor é muito boa. É inovadora de muitas formas. As pessoas que não tinham acesso à indústria, porque não tinham uma licença de táxi, por exemplo, você cria, então, valor para essas pessoas e nós temos a parte estratégica. Você cria Uber só para São Paulo e ele já seria lucrativo muito rapidamente se você pensasse em fazer isso, você conseguisse ganhar da Uber. Mas se você quer construir uma empresa global, e é o que a Uber quer fazer, você precisa investir por muito tempo antes de você começar a ter retorno. Isso não é novo. Eu me lembro, a primeira vez que eu ouvi falar sobre a Amazon foi nos anos 70, 80. Era uma empresa que todo mundo tirava sarro. Esses loucos na internet, eu não sei o que eles querem, mas eles querem vender livros.
E havia essa curva que mostrava a projeção dos custos indo nessa direção e a receita assim. É um modelo terrível, porque você sabe que todos os dias você está perdendo mais dinheiro. Mas a Amazon não estava ali para vender apenas alguns livros, ela tinha uma visão muito maior de se tornar global e de ser líder no mercado de varejo global. Quando ela superou algumas questões com o cogumelo verde, eles ganharam esse ritmo e aí a curva de receita cruzou a curva de custos e se tornou um território positivo, e eles também se tornaram na moda, então não havia fim naqueles investidores chegando e dando mais dinheiro. Na verdade, que eles não teriam problema de dinheiro. Então, não sabemos, talvez eles podem chegar à falência, não sei. Mas se eles quiserem construir a visão que aparentemente eles têm, eles precisam aceitar que a curva da receita, por algum tempo, vai crescer uma quantidade muito menor que a dos custos. E eles podem acabar com os negócios de táxi no mundo todo no futuro. Deem uma olhada na Amazon. Pessoal, a gente tem espaço para mais uma pergunta só. Quem tem tempo? Boa noite. Meu nome é Igor, de Administração de Empresas, do curso de Administração de Empresas. A minha dúvida você acha que, na sua concepção, você acha que, como você mesmo falou, que a inovação ela tem derivações, seja em serviços, produtos ou negócios, você acha que a política ela se encaixa em inovações? Porque a gente ouve tanto sobre políticas inovadoras. Você acha que a política ela se encaixa nesses termos de inovações? Você quer dizer para ser mais inovador no desenvolvimento de um sistema político, é isso? Ou fazer inovação apesar do sistema político que não apoia? Inovar o sistema político. Isso é grande. Nós podemos colocar lá na lista. Isso seria da lista ali dos top 15. Boa pergunta. A pergunta é, o que precisaria ser feito? Como você mudaria isso? Se eu pensar na Europa, e eu sei pouco sobre o Brasil, eu li um pouco, mas eu não tenho essa ideia geral, mas eu posso dizer, por exemplo, da Europa. Eu era adulto nos anos 90. E eu me lembro quando o muro de Berlim caiu. Eu me lembro de estar no carro, dirigindo com a minha mãe, e no carro eles estavam falando. E eu sinto esse arrepio ainda quando eu lembro disso. Eu experienciei isso na minha vida. Para você já é história, mas para mim eu estava num carro e eu ouvi no rádio a notícia. E nós tínhamos os alemães que estavam indo para a Áustria. Nós podíamos ver isso acontecer. Era algo muito vivo para mim. E o que aconteceu depois de 1989, os anos 90 eram muito otimistas. Era uma década muito otimista. Eu tive o privilégio, porque foi quando eu me tornei adulto, comecei a estudar, e tudo era possível. Todos tinham uma visão positiva de o que fazer com o mundo, com o país, com os partidos políticos, que competiam de forma positiva com relação à imagem do futuro. Se eu olhar agora, especialmente depois de 2015, com a crise dos refugiados na Europa, vindo da Síria e dos países africanos e asiáticos, aquilo mudou totalmente. Da construção de uma imagem positiva do futuro, mas criar a distopia. E nós criamos, em vez de trazer o melhor das pessoas, ele trouxe o pior das pessoas. Ter medo, ter ódio, ter medo dos outros, construir muros. Todas essas coisas que nós sabemos, e mesmo nessa apresentação eu posso dar muitas razões
Porque isso vai causar problemas. Eu não sei como fazer isso, mas se você quiser mudar um sistema político, você precisa começar dando às pessoas um futuro positivo para o qual trabalhar, criar um movimento em que as pessoas digam, eu vou me juntar a ele. Se muitas pessoas de diferentes lugares se juntarem, seria o caminho. Mas seria diferente com negócios, mas é claro, a gente precisa começar com as pessoas fazendo algo numa direção positiva. Na Europa, eu não estou vendo essa direção positiva no momento. Com o Brexit, é algo realmente doloroso que está acontecendo lá. Pessoal, então, nosso tempo... Tem tempo para mais uma perguntinha só? Então, now, the last one. Boa noite. Meu nome é João Pedro. Fazendo um contraste à pergunta que foi feita agora e a resposta, envolvendo um pouco de política e inovação global, recentemente tivemos o caso da Cambridge Analytica, que teve envolvimento nas eleições estadunidenses, teve envolvimento ao Brexit, e podemos considerar que hoje a tecnologia, os dados em si, é uma inovação que vale muito dinheiro, que vale, enfim, são dados pessoais que podem mudar tudo, tanto que até mudou uma eleição, como que também muda a cabeça de pessoas em relação ao Brexit, enfim. Em relação a isso, você acha que, na inovação global, os dados podem ser usados de que maneiras a servir para uma boa gestão? Ótima pergunta, mas é uma discussão ética. Eu não acho que a tecnologia possa ser boa ou ruim. Eu acredito, porque eu conheço muitos engenheiros e tenho muitos amigos engenheiros, que o que quer que possa ser feito, será feito. Mas a aplicação da tecnologia é algo que você não pode controlar. Eu acho que nos anos 80, eles estavam tentando controlar, por exemplo, na União Soviética, eles não queriam que as pessoas vissem a realidade do outro lado da cerca, as pessoas não sabiam que havia uma sociedade liberal do outro lado daquele muro, e eles diziam às pessoas que não havia, até que alguém entendeu como construir um satélite. E daí, na Polônia, as pessoas podiam ver que eles estavam sendo enganados. Quando eles foram para as ruas, aconteceu um movimento todo e eles mudaram a situação. Por sorte, por alguma razão, algum milagre, se olharmos para a história, o que acontece de 89 dali para frente, a tecnologia, historicamente, você teria guerras civis em muitos lugares, mas isso foi um milagre, isso não aconteceu. Então, as pessoas é que contam com o melhor ou com o pior o tempo todo. Não há nada que saber, é simplesmente como é. A tecnologia é curioso, na verdade, quando você olha no seu telefone e te avisam, por exemplo, há uma tempestade chegando e eu tenho que ir para o aeroporto agora. Como meu celular sabe que eu tenho que ir para o aeroporto? Às vezes é assustador. Se eles sabem isso, o que mais eles sabem sobre mim? Muitos podem dizer, eu não me importo, eu não tenho nada para esconder, mas isso não é verdade. Mas essa é uma discussão totalmente diferente. Mas você está realmente no ponto certo. Isso é importante, e se eu olhar para vocês agora, a forma como vocês se sentam, com o que vocês estudam, qual é o seu potencial para o futuro, vocês, não eu, e alguns dos meus colegas aqui, vocês é que vão fazer essa mudança. É a sua escolha. Não é nossa escolha mais, é a escolha de vocês. Vocês
são aqueles que vão fazer essa mudança. Vocês são os únicos que podem. E vocês têm um intervalo de oportunidade muito pequeno, porque nós estamos velhos, já acabou para a gente. A gente já não consegue fazer isso. Você tem que fazer isso quando você é jovem. Faça. Crie uma mudança, pequena ou grande, mas faça. É o que eu acho. Então, pessoal, eu queria agradecer muito a presença de todos e todas vocês aqui. E relembrar que sábado a gente vai com mais profundidade no workshop. Está no Simpla, tá? As inscrições. Então, além de poder falar com o André agora, pode ir no Simpla também buscar a Gestão Global de Inovação, São Judas. Vocês vão achar facilmente. Quem está aqui hoje tem um desconto de 50%, tá? Aí fala com o André que ele passa para vocês o código de desconto. E aí, todo mundo também convidado a pesquisar aqui no site da São Judas a pós-graduação que começa no ano que vem, para a gente ir profundamente aí nos temas de gestão global de inovação. Até mais.